Nesse vídeo nós vamos começar a fazer algumas classificações e ao invés de usar aquele agrupamento, né, de 10 em 10, o fold, nós vamos usar um conjunto de teste. Eu tenho duas bases, uma base de dados aqui, que eu vou mostrar para vocês o conteúdo. É essa base labor, que refere-se, tá, a contratos de trabalho, certo? Então tem várias informações sobre contratos de trabalho, duração, aumento de salário, certo? Pensão, então várias informações. Ele quer usar essa base para quê? Tá? Para falar se o contrato é bom ou ruim, certo? Então aqui eu vou editar, então eu tenho aqui, ó, quantas instâncias? Eu tenho 42 instâncias, 42 linhas, né, com essas várias informações, e lá no fim fala se é bom ou ruim, né, o contrato, certo? Então essa é a base que nós vamos usar para treinar o algoritmo de mineração, certo? E a outra base, labor test, tá, é uma base que não tem, tá, nenhuma instância que está nessa labor tem na labor test. Eu vou abrir aqui, né? Vem os mesmos dados, só que olha só, tem 14 instâncias apenas. Se eu for editar, certo? É a mesma lógica da outra, com alguns bons, outros ruins, certo? Mas o detalhe é o seguinte, que não tem nenhum dessa base aqui que se repete na de treino. Então já é um caso mais parecido com a realidade, embora sejam números pequenos, né? É um caso mais parecido com a realidade. Que eu tenho que ter, eu tenho bases, eu treino com uma base e aí começo a receber dados que não foram usados no treinamento, certo? Então é um exemplo mais próximo da realidade, certo? Bom, então tá, eu carreguei aqui a label, certo? Vou mostrar para vocês aqui o desempenho do 0R usando o cross validation, né? Os folds de 10. Vou mostrar aqui um algoritmo que tem um resultado bom, tá? Olha lá, o Bayes tá, tem 92%, então já está bem melhor que esse 0R. E agora eu vou usar, ó, supply test set, conjunto de teste, suprir, né, fornecer conjunto de teste, certo? Então eu venho aqui set, vou pedir para abrir um arquivo e vou nesse labor test. Esses dois arquivos, na verdade, são originados de um arquivo que já vem na base de dados, chama labor, né? Só que eu tirei alguns desse aqui, alguns registros, algumas instâncias aqui, e coloquei nesse, para a gente poder fazer teste, certo? Então o original de labor tem mais instâncias do que esse exemplo que eu estou fazendo. Então olha lá, eu vou voltar lá no 0R só para a gente ver a diferença, né? Agora não estou lembrando onde fica o 0R, peraí. Isso, 0R, certo? Para a gente ver a diferença de desempenho do próprio 0R. Olha lá, ó. Quando eram dados que eu treinava no conjunto de dados e testava nesse conjunto, a performance foi lá em cima. Quando chegou outro conjunto, foi lá embaixo a performance, né? Mas é claro, o 0R ele é muito tendencioso. Pode ser que nessa aqui a maioria dos casos eram bons contratos e esse aqui a maioria maus contratos. Aí já acabou com o algoritmo, né? É um algoritmo então que é só chute mesmo. Certo? Então vou voltar no bias, né? E verificar se ele vai ter alguma diferença de desempenho. Ó, o bias conseguiu manter, tá, a mesma sequência, a mesma porcentagem de acerto, certo? Você pode ver aqui, ó, ele foi feito no conjunto de teste. Se você vier aqui, ele vai falar que veio na validação cruzada, certo? A matriz de confusão é diferente dos dois. Se você observar, ó, ele pegou 8 contratos ruins e classificou como ruins de fato. 2 ruins foram falsos positivos, né? Porque aí o que acontece? Ele falou que eram bons, mas eram ruins, né? Dos 32 que eram bons, ele acertou 31, mas errou 1. Quando eu passei para a base real não, a base à parte para teste, né? Já mudou um pouquinho, né? É claro que a quantidade muda muito, né? Aqui tem muito mais quantidade do que no de teste, certo? Aí ele treinou naquela base maior e testou aqui, ele acertou os 8 bons contratos, ele acertou e errou um mau contrato, certo? Então é um caso, como eu disse, mais próximo da realidade, certo? Mas na realidade o que vai acontecer?
Esse conjunto que eu vou fornecer aqui, quando a gente for trabalhar no caso real, que vai ser o próximo vídeo, eu não vou poder ter, tá? Eu não vou poder ter esse tipo de informação aqui, certo? Esse tipo de informação aqui. A classe vai ter que estar vazia. Por quê? Aqui eu estou treinando um treinamento supervisionado, então cada vez que ele executa, ele vai verificar, era boa, eu previ como boa, acertei, né? Ah, era boa, eu previ como ruim, errei, então é supervisionado. E a base de teste também tem essa característica, certo? Mas numa base real, a gente quer que o algoritmo faça uma predição, né? E não já fornecer, a gente não tem essas informações aqui, certo? Então, o próximo exemplo nosso, no próximo vídeo, nós vamos fazer isso, fornecer uma base de teste que tem esse conjunto aqui em branco.